como fazer para evitar a formação de gelo dentro de câmaras. Esse é um questionamento muito comum que nossos clientes fazem pra gente a toda hora, né? Dizendo que tem formação de gelo dentro da câmara, que ele precisa tirar esse gelo de dentro da câmara. E a ideia do vídeo de hoje é explicar um pouquinho de onde vem esse gelo, né? De onde vem essa umidade e como que a gente pode fazer para criar uma barreira para que ele não vá até as câmaras. Bom, primeiro ponto que é importante entender, o gelo ele vem de fora para dentro. A câmara ela não cria gelo, né? A única maneira de você ter umidade, ou essa umidade está vindo de fora, ou essa umidade está vindo do produto, né? O produto você tem uma grande concentração de água, você pega a proteína animal, por exemplo, você chega a ter 70%, 75% de água. Porém, geralmente, quando a gente fala de câmaras frias, câmaras de conservação de produto acabado, esse produto ele está embalado, geralmente. Então, dificilmente você vai ter migração de umidade do produto, porque você tem um filme plástico ali que está protegendo esse produto. Ou seja, nesse caso, essa formação de gelo, essa umidade, só pode estar vindo de fora da câmara. E aí a gente tem que pensar nisso e pensar como criar uma barreira para que essa umidade que vem de fora seja retida antes de entrar na câmara. Porque quando ela entra na câmara, normalmente a gente está falando de produto acabado ali, câmaras de congelados, que costuma ser o nosso maior problema. Você tem temperatura abaixo de zero, começa a formar gelo e você não tem o que fazer, né? Você não consegue nem às vezes desligar a câmara para retirar esse gelo. Quando a gente fala de uma câmara de grande porte, não há o que fazer. Você vai ter que tirar mecanicamente esse gelo, você não vai conseguir descongelar ele muitas vezes. E aí, né, quando a gente fala de formação de gelo, os problemas são muito claros, né? Mas a gente tem a formação de gelo, ela atrapalha a produção, né? Você tem risco de acidente, você tem problemas de produção, travamento de porta. Imagina o seguinte, é muito comum você ver aquela formação de gelo no piso, bem na entrada da câmara, isso daí fica extremamente escorregadio, pode ter um acidente. Você pode ter um problema com empilhadeira. Já aconteceu uma vez, a gente estava em uma obra, a gente startou a câmara e o cliente, era uma câmara ali de uns 600, 700 metros quadrados e o cliente tinha feito um piso de epóxi que era uma coisa linda, era liso, assim, ficou lindo. Na hora que ligou a câmara, esse piso ele criou uma camada de gelo e a empilhadeira não conseguia andar dentro da câmara, porque ficou tão liso que a empilhadeira não conseguia nem sequer tracionar. Então, essa questão de gelo é um problema grande. E com o tempo, como algumas imagens que você está vendo aí, você vai criando uma quantidade de gelo tão grande dentro da câmara que isso pode ser até um problema estrutural. Eu já vi casos do teto da câmara começar a ceder, porque começa a criar aquele gelo no teto e aquilo pesa e começa a ceder estruturalmente a câmara e aí você tem um risco grave aí de acidentes. Fora isso, né, mesmo que sua câmara esteja ok, a quantidade de umidade é mais ou menos controlada, quanto mais umidade entra para dentro da câmara, maior a quantidade de degelos que você tem que fazer. E aí você tem dois problemas. Porque primeiro, o tempo de degelo não está refrigerando. E o outro problema que é o principal, que é consumo de energia, porque você gasta energia para fazer o gelo, que não é o seu objetivo, você cria gelo no evaporador, no aletado, e depois você gasta energia para descongelar esse gelo, né, para mandar ele embora. Então você está gastando energia, mesmo que não esteja atrapalhando diretamente a sua operação, pensa que você está gastando energia. Importante, né? Por mais que a gente faça tudo isso, você não vai conseguir evitar a formação de gelo. O gelo vai existir sempre. Mas você consegue diminuir muito essa quantidade de gelo, você consegue evitar o gelo nas paredes e principalmente aumentar esse intervalo de degelo, melhorando a qualidade do frio e gastando menos energia. Isso também, né? Claro, eu estou falando em câmaras de temperatura negativa. Mas a umidade, né? Porque quando eu falo formação de gelo, é o mais visível, o mais incômodo. Mas na verdade está falando de umidade dentro do sistema de refrigeração, né? Dentro de ambientes com temperatura controlada. Em câmaras de resfriados e anticâmaras que trabalham com temperaturas às vezes um pouco mais baixo, 10, 15 graus, você também tem um problema grande que é de umidade nas paredes. Você já deve ter visto, às vezes você chega, você põe a mão na parede, está molhada a parede, porque é muita umidade no ambiente e você não está conseguindo tirar ela. E aí, claro, você pode ter risco de acidente, escorregamento, né? O piso fica escorregadio,
você está passando com uma empilhadeira, isso pode ser um problema. Então, assim, umidade é sempre um grande problema. Quando as temperaturas são negativas, esse problema é ainda maior. Bom, e aí a grande pergunta, né? Como que eu faço para evitar essa umidade? Como que eu faço para não deixar criar gelo dentro da minha câmara fria ou diminuir essa quantidade de gelo? E aí o primeiro ponto que é importante, assim, primeiro você tem que pensar no conceito do projeto, antes de mais nada. Aqui eu estou mostrando um exemplo de uma fábrica, tá? Atrás de mim. Imagina o seguinte, nós temos aqui a nossa câmara de congelados, de produto acabado. Aqui é a saída do nosso túnel e eu tenho aqui uma área de embalagem que ela é climatizada. Eu entro para dentro da câmara. Para sair da câmara eu tenho aqui uma anticâmara e eu tenho a minha doca aqui também isolada, né? Eu tenho aqui as almofadas de doca que o caminhão encosta, eu abro a porta, então eu estou praticamente vedado. Então quando eu estou fazendo um processo de carregamento do meu caminhão, eu estou com ele encostado aqui, então eu tenho o meu abrigo, eu estou vedando, claro que sempre você tem alguma fresta, mas é pouco, então eu já estou evitando essa umidade entrar. Essa umidade que entrar, essa anticâmara tem que reter o máximo possível para não deixar ela ir para a câmara de menos 20 graus, que vai me causar problemas. Então eu tenho esse primeiro caminho, essa umidade externa que vai entrar aqui e pode vir para a câmara que eu tenho que evitar. E eu tenho, aqui é uma das portas, a porta de saída da minha câmara, mas eu tenho a porta de entrada que vem da área de embalagem para a câmara. Essa minha embalagem também é climatizada, então eu consigo diminuir esse envio de umidade para dentro da câmara. E aí assim, para tirar umidade, porque mesmo assim, mesmo eu tendo anticâmara e tudo mais, você tem umidade, o ar tem umidade. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Uma é pelo sistema de refrigeração. A refrigeração tira umidade, né? Você tem um ar-condicionado ali do seu carro ou da sua sala. Você tem o dreno, porque ele fica retirando umidade do ambiente. Então esse daí é um dos sistemas e o mais comum. Então o simples fato de você ter antes da sua câmara, qualquer área que dê acesso à sua câmara, ela ser climatizada, já é muito bom. Você já evitou uma parte do problema. E aí a outra maneira são dissecantes, que a gente chama, que aí são máquinas especializadas em fazer a desumidificação do ar. Então você tem um grande disco de sílica, o ar passa por ele para reter a umidade. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente de maneira resumida, mas você vai ter essas duas maneiras, tá? Você tem refrigeração e você tem o dissecante. Quando a gente fala de sistema de refrigeração, você pode ter apenas a refrigeração, mas o ideal é que você tenha um sistema de refrigeração e reaquecimento. Por que isso? Vamos supor uma anticâmara como essa daqui, que é para eu fazer o meu carregamento do caminhão, geralmente se trabalha em temperaturas ali por volta de 10 graus positivos. 10, 15 graus, vai depender da operação. 10 graus é um número bom. Eu já vi clientes trabalharem com 2 a 5. 10 graus é um número bom. Mas vamos supor que você esteja em São Paulo, mais precisamente aqui onde está a Frigocenter, em São Bernardo do Campo. Existem épocas do ano que aqui chega a 10 graus, 12 graus. Aí o que vai acontecer? O seu ambiente vai chegar a 12 graus e o seu sistema de refrigeração vai desligar, porque não precisa mais de refrigeração. Aí ele para de retirar a umidade. Aí você pega um dia de inverno, que é um dia chuvoso de inverno e frio, ele vai estar muito úmido o ar e você não vai estar retirando essa umidade porque a sua câmara já está na temperatura. Então, o sistema ideal quando é de refrigeração, nós temos uma bateria de refrigeração, então você tem seu evaporador, sua serpentina, ela refrigera o ar. Depois você tem um sistema de reaquecimento que vai reaquecer o ar para a temperatura que você deseja. Então, mesmo que eu chegue a 10 graus a temperatura e eu vejo que a minha umidade ainda está alta, meu sensor de umidade relativa diz, olha, você ainda tem muita umidade presente no ar. Eu mantenho a refrigeração ligada e para manter a sala a 10 graus eu reaqueço esse ar. Eu sei que é um pouco estranho, né? Você fala, pô, mas você está tirando frio e reaquecendo? Mas nesse momento você está preocupado em retirar a umidade. Isso é muito importante, porque o que você pode vir a gastar de energia aí é muito menos do que o que você vai gastar se essa umidade entrar dentro da câmara. Porque você vai formar gelo custa muita energia e você vai ter que descongelar esse gelo que também custa muita energia. E o sistema de reaquecimento pode ser feito de várias maneiras, aí tem que discutir projeto a projeto. Tem sistemas mais simples que são por resistência elétrica, tem sistemas que aproveitam o calor rejeitado do próprio sistema de refrigeração para aquecer um boiler de água, né, um boiler de água quente.
e essa água quente circular pela serpentina. Você pode usar vapor de uma caldeira se você tiver isso na sua fábrica. Então, tem várias maneiras de fazer isso, mas o conceito é esse. Você refrigera para tirar a umidade. Então, se você já está com o ambiente na temperatura que você quer, você tem que reaquecer esse ar para você poder atingir temperaturas ainda mais baixas. Mas acontece o seguinte, você tem um limite. Por exemplo, se você trabalha numa anticâmara por volta de 10 graus positivos, dificilmente você vai conseguir umidades inferiores a 50%, umidade relativa. Inferior a 50%. É uma limitação do sistema de refrigeração. Chega num ponto ali que se você baixar mais a temperatura, você vai abaixo de zero e você começa a perder eficiência na hora de retirar essa umidade. Então assim, 10 graus com 50% de umidade relativa já é uma anticâmara bem legal, tá? Já vai diminuir muito a sua formação de gelo. Mas, às vezes, isso não é o suficiente. Às vezes você tem limitantes no projeto que você não consegue chegar aí. Aí você passa a usar um dissecante químico. Nesse caso, você consegue umidades muito mais baixas que essa sem problema nenhum. Aí o céu é o limite. O que você precisar, você consegue com um dissecante desse. E aí, né, como que esse sistema funciona, o dissecante? Bom, geralmente essa máquina, esse dissecante, ele costuma ser montado antes da câmara, né? Então é bem comum você ter nas anticâmaras, nas docas, às vezes nas áreas produtivas, em alguns casos dentro da câmara de produto acabado, mas isso é bem menos comum de se ver, pelo menos no Brasil. Então imagina que você monta essa máquina aqui no teto, tá? O que ela faz? Ela capta o ar de dentro dessa anticâmara, retira a umidade e devolve esse ar seco para a anticâmara. E como que ela faz isso, né? Esse desenho que vocês estão vendo aí é um esquemático da Munters, que ele é um dos fabricantes dessa unidade de tratamento de ar. Esse esquemático já é não somente o dissecante, é o que a gente chama de unidade de tratamento de ar. Porque você precisa do dissecante, mas você precisa de filtros antes para você não levar sujeira. Porque se você leva sujeira para esse dissecante, você vai estragar ele. Você tem que fazer, às vezes, pré-resfriamento, pós-resfriamento, você tem a regeneração do disco. Então, não vamos muito nos apegar aos detalhes, mas só para vocês entenderem a máquina, ela não é tão simples, ela tem alguns itens. Mas o que eu quero realmente falar é essa outra imagem que eu foco no dissecante. Vocês podem ver, basicamente ele é composto de um disco, tá? Então você tem um disco, ele é um diâmetro grande. Esse disco, ele é poroso. Então você pega o ar, passa por esse disco, né? Então você tem um ventilador após o disco, que ele pega o ar do ambiente, atravessa o disco e joga basicamente de volta no ambiente. Esse disco, por ser um material que tem uma grande capacidade de absorver umidade, essa umidade presente no ar fica presa no disco. Só que o que acontece? Eu preciso reutilizar esse disco, né? E ele começa a saturar, ele fica com muita umidade, chega uma hora que ele não absorve mais. Imagina que ele é uma esponja. Se você põe a esponja na água, ela absorve aquela umidade, mas vai chegar uma hora que ela satura e você não tem mais como absorver umidade. Aí como é que você faz? Você vai lá, aperta a esponja e drena essa água, certo? No caso do nosso disco, a gente faz o que nós chamamos de regeneração. Por isso que você tem essa divisão, você pode ver que ele está dividido ali. Você tem 1/4 dele à esquerda e você tem 3/4 ali que é onde passa o ar do ambiente. Então você pega esse ar, passa no disco, a umidade fica nessa área aí de 3/4 do disco. Esse disco ele vai girando bem lentamente. Nesse 1/4 do disco, você faz a regeneração. O que você faz? Você pega ar externo, tá? Ar da rua, filtra ele, obviamente, porque você não pode jogar sujeira nesse filtro, que ele é caríssimo, né? Nesse disco, desculpa, ele é caríssimo. Esse ar, quando passa, você pega ele da rua, esquenta ele e passa pelo disco. Nisso que você passa o ar quente pelo disco, esse ar quente absorve a umidade, tira do disco e joga de volta para fora. Então você tem um ventilador que pega o ar de dentro do ambiente, passa no disco e devolve para o ambiente, e você tem um outro ventilador que pega ar da rua, aquece, passa pelo disco, aí esse ar úmido e quente é jogado de volta na rua de novo. Aí esse trecho do disco, ele tá seco novamente. Aí ele vai passar ar e assim fica um ciclo contínuo. Esse disco, imagina ele girando bem lentamente, em 1/4 dele está passando ar quente, nos outros 3/4 ar frio. E aí por isso que você tem todos os outros acessórios que você viu antes, porque você tem que, o ar que vem de fora, você tem que filtrar ele, depois você tem que aquecer esse ar que vem de fora, então você pode fazer isso com caldeira, com resistência, com água quente, enfim. Aí você tem que ver qual a sua fonte de calor.
Você tem os ventiladores tanto do processo que pega o ar da sua antecâmara e devolve, como esse outro ventilador que pega o ar externo. Aí você tem o aquecimento desse disco, porque quando você regenera ele, tira a umidade, você está jogando ar quente, então esse disco aquece. Então o ar automaticamente, quando passa por esse disco, o seu ar ambiente, ele sai do disco seco, mas ele sai quente. Por isso que aí você também geralmente tem uma outra bateria de serpentina que é para resfriar esse ar e não jogar ele muito quente lá dentro. O nosso foco aqui não é falar a fundo sobre essa máquina, tá? A gente inclusive vai fazer uma live depois falando sobre isso, sobre como fazer esses processos de desumidificação do ar. Inclusive, se você está nos acompanhando no YouTube, talvez esse vídeo já tenha ido para o ar quando você assistiu, então dá uma olhada. Mas o foco principal é explicar aqui que o gelo que está na sua câmara, ele não nasceu ali, ele não surge dentro da câmara, ele vem de fora para dentro, você tem que criar uma barreira, tá? Então, primeiro, consiste de um projeto bem feito, como aqui é um esquemático, você tem uma antecâmara, você tem a climatização da saída da câmara, a climatização da entrada da câmara, e aí você tem que desumidificar, você tem que isolar a sua câmara e desumidificar o ambiente externo a ela. Que você pode fazer isso? Num primeiro nível, somente com refrigeração. Num segundo nível, mais sofisticado, usando refrigeração e reaquecimento. E num terceiro nível, usando dissecantes químicos, como esse que eu apresentei para vocês. Tá? Fazendo isso, com certeza você vai diminuir muito a sua formação de gelo dentro da câmara. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês, né, a entender e resolver esse problema de uma vez por todos. Se ficou qualquer dúvida, não deixa de deixar aqui embaixo nos comentários, a gente tenta responder. Se inscreva no canal, curte o nosso vídeo que ajuda muito e até a próxima.